Esse vídeo é para você, mulher, que tem mais de 40 anos, tá na menopausa, não consegue emagrecer e tem aquelas dúvidas, né? Tem que fazer reposição hormonal? Reposição hormonal realmente ajuda no emagrecimento? Posso, né? Existe alguma forma de fazer reposição sem ser com hormônio sintético, né? Tem como eu fazer isso de uma forma natural? Então, nesse vídeo aqui, eu vou destrinchar isso, vou te mostrar como que você consegue sim emagrecer sem precisar fazer reposição hormonal, sem usar medicamentos, tá bom? Se você está chegando agora, muito prazer, me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e aqui, mulher, eu te ajudo a perder a barriga desinflamando o seu intestino. Bom, vou começar esse vídeo aqui, eu fui dar uma pesquisada em estudos, né? E fui buscar o que, que a ciência hoje fala e mostra sobre a reposição de hormônio. Reposição de hormônio na menopausa é algo que os médicos eles vão estar responsáveis por fazer um direcionamento através de todo um diagnóstico, obviamente, de uma análise mais criteriosa. Existem elementos que precisam ser avaliados, por exemplo, se você tem útero, se você não tem útero, e a partir disso, obviamente, vai ser direcionado. Mas, o que eu quero te trazer aqui primeiramente é o que eu faço com os meus pacientes, então eu vou compartilhar aqui com você ao lado duas pacientes que já, caramba, estava mais de que alguns anos, eu não sei exatamente quantos anos elas estavam na menopausa, mas uma tem 60 anos, que é essa aqui que você está vendo agora, e a outra tem 69 anos e conseguiram ter esse resultado sem precisar usar hormônio. Então eu vou trazer a minha experiência com essas mulheres e o que a minha visão sobre o emagrecimento sem utilização de hormônio. Porque existe uma coisa que eu vou falar nesse vídeo que é o grande ponto que te ajuda a, a ter uma perda de peso, uma perda de gordura, diminuição de barriga, melhora da saúde, sem que você precise fazer reposição. Mas se essa coisa que eu vou te falar nesse vídeo não tiver boa, não tem como você conseguir esses resultados, tá? De uma forma natural. Então, primeiro eu quero trazer aqui algumas informações que eu peguei dos estudos, que inclusive me abriram muito uma visão que eu não estava presente, que é o seguinte, ó. Muitas mulheres buscam a reposição hormonal por conta dos sintomas da menopausa. E um dos sintomas, segundo a ciência, tá? Eu estou trazendo isso aqui de estudo. Segundo a ciência, os principais sintomas que mais aqueixas é a questão da onda de calor. Então, você provavelmente passou por isso ou está passando e você sabe como isso é ruim. Então, a partir do momento que mulheres chegam nessa fase, começam a ter muita essa onda de calor, elas buscam pela reposição hormonal. E, e aí, nesse estudo, ele vem complementando uma seguinte questão. Ele fala assim, ó, uma revisão sugere que há uma melhora nos fogachos, que é essa onda de calor, e na secura vaginal com produtos de soja. Então, aqui a gente está falando da parte alimentar e anota e guarda essa parte que eu vou conectar lá na frente. E aí ele ainda vai falando mais algumas coisas. Ó. Durante a menopausa, aproximadamente 70% das mulheres relatam ondas de calor. Então, é um dos sintomas mais presentes, né, quando você chega nessa fase, e que são muito comuns em mulheres com índice de massa corpórea elevado. O que ele está falando aqui? Está falando é muito comum em mulheres que têm um grau de sobrepeso, tá? E eu quero que você preste atenção nesse ponto. Os sintomas da menopausa, principalmente o fogacho, são maiores em mulheres com sobrepeso. E aí eu vou conectar aqui um outro estudo que eu estava vendo sobre quando utilizar, quem pode utilizar, quais são os riscos. E aí ele fala o seguinte: existe um baixo risco de utilização de terapia hormonal para menopausa para mulheres que entraram na menopausa recentemente, que têm um peso normal, que têm uma pressão sanguínea normal e que são fisicamente ativos. Quando a gente olha, tá? E aí eu vou pegar o meu exemplo de consultório de atendimento. Quando eu pego as mulheres que me procuram, né, que estão na menopausa, que não conseguem emagrecer, 100% está
acima do peso. Então, quando você está num grau de sobrepeso, quando você tem algum tipo de problema de saúde, né, você já entra num grau de risco médio avançado. Ele fala justamente aqui, ó. Todas as mulheres que possuem algum tipo de doença crônica e se tiver apenas uma já está incluída nesse risco, acaba tendo, né, podendo ter algum tipo de problema adverso com a reposição, a terapia hormonal na menopausa. E aí, quais são essas doenças? Obesidade, dislipidemia, hipertensão, diabetes, doença autoimune, doenças cardiovasculares. Não é indicado fazer reposição hormonal para esse grupo ou para qualquer mulher que tenha esse tipo de doença. Então aqui eu quis introduzir essas informações porque agora eu vou conectar com a forma que eu penso, tá? Que está ligado ao que a ciência fala. Geralmente, quando a gente fala de emagrecimento, perda de gordura, melhora de saúde principalmente, existe essa conexão. Como é que eu tô? Espero que o ventilador não faça tanto ruído aqui, mas é porque tá calor hoje aqui. Eu vejo que muitas mulheres associam essa parte da reposição de hormônio, da utilização de hormônio, de alguma forma com a ajuda no emagrecimento, na perda de gordura. Só que, na minha vivência, o que eu pude experienciar? Eu já recebi mulheres que estavam fazendo reposição hormonal e não estavam conseguindo emagrecer. Pelo contrário, estavam tendo mais dificuldade, porque o relato era: Lucas, cara, depois que eu comecei a fazer a reposição hormonal, parece que as coisas ficaram mais difíceis. Assim como mulheres que não faziam, começaram a fazer reposição hormonal, obviamente também começaram a ter toda uma mudança, né, no estilo de vida, começaram a ter resultados incríveis. E por que isso acontece? Porque a reposição hormonal sozinha, ela não faz muita diferença no que tange composição corporal, no que está relacionado à perda de gordura e emagrecimento. Só que fazer dieta, né, talvez você já tenha feito, também não é o caminho para que você tenha um resultado saudável, para que você tenha um resultado sustentável e definitivo. Porque também é muito comum ver mulheres, inclusive se você já vivenciou isso, comenta aqui, que começa uma dieta extremamente restritiva, uma dieta maluca, tem um resultado, mas depois engorda tudo de novo e até engorda mais do que estava antes. Isso acontece pelo fato de você estar usando hormônio, e aí você, quando não sustenta mais aquela dieta e volta a comer como você comia, ou você volta a comer errado mesmo, você acaba literalmente comprometendo todo o teu organismo, né, os teus próprios hormônios, a tua resistência à insulina, né, que tem relação com o hormônio, mas o teu metabolismo, tudo fica bagunçado. Então, você acaba tendo maior favorecimento de ganho de peso. Agora, como que essas minhas pacientes, elas conseguiram ter esse resultado? Hoje, existe um ponto da ciência que já vem explorando e mostrando cada vez mais que o intestino, ou melhor, existem bactérias específicas no intestino saudável que são capazes de pegar determinados nutrientes que estão presentes em alimentos de soja, tá? De origem vegetal, mas a soja, ele tem mais desses nutrientes, são os fitoestrógenos, tá? Mas essas bactérias, elas são capazes de pegar esses nutrientes, meio que, falando de uma forma bem simples para você entender, converter isso em hormônio. É mais ou menos isso, tá? Então, você hoje pode, através de uma alimentação estratégica, ter uma reposição, ou a gente pode também dizer, você pode reequilibrar, ajustar a sua parte hormonal através de um intestino regular.
Porque quando o seu intestino ele não está saudável, você não vai ter essas bactérias presentes. Você pode comer o quanto de soja, você pode tomar esse suplemento, você pode fazer o que você quiser, você não vai dar conta, você não vai conseguir ter essa capacidade de absorver esses nutrientes e converter em hormônio. Então, um ponto que a gente trabalha, né, e eu especificadamente sou voltado, meu protocolo é voltado para a saúde intestinal, é justamente olhar para o intestino, porque quando a gente olha para uma mulher que hoje está no sobrepeso, está com muita quantidade de gordura da barriga, né? Tem uma barriga com mais de 80 centímetros de circunferência abdominal, é uma mulher que está inflamada, é uma mulher que está com o intestino doente. Essa mulher ela precisa desinflamar, ela precisa melhorar a saúde desse intestino. Então, no meu protocolo a gente trabalha exatamente nisso. Uma alimentação, uma estratégia que vai desinflamar o intestino. E a partir do momento que a gente começa a desinflamar esse intestino, automaticamente você também começa a ter uma maior capacidade de pegar esses nutrientes, principalmente nutrientes vindo de origem vegetal ou da soja, enfim, isso tudo a gente trabalha dentro da alimentação e começa a proporcionar um equilíbrio de hormônio. Seja na parte de hormônio feminino, né, porque esse nutriente que vem da soja ou dos produtos de origem vegetal, eles são convertidos em estrógenos. Então a gente está falando de um equilíbrio hormonal da parte feminina. Mas também tem o equilíbrio hormonal da parte de insulina. Então você melhora a tua pré-diabetes, caso você seja. Você melhora a tua parte metabólica, que é o teu hipotiroidismo. Muitas mulheres têm hipotiroidismo. Às vezes toma hormônio lá da tireoide e mesmo assim não consegue ter uma tireoide funcionando. Por quê? Porque o intestino também não dá conta de absorver aquele hormônio. Então veja, como um órgão, que é o seu intestino, ele é capaz de mudar completamente o estado do seu corpo, da sua saúde, da sua qualidade de vida. E é justamente isso que a gente trabalha. E é isso que você, nesse vídeo, meu objetivo é que você saia sabendo a importância do seu intestino. E que o hormônio por si só, a reposição, ele não vai fazer muita diferença na sua vida, no seu corpo e na sua saúde. Você pode até, assim como os estudos mostram, né, ter uma melhora. Você vai ter uma melhora do sintoma, você pode ter ali uma mudança, um pouco da composição corporal, pode ser que sim. Mas isso aí vamos botar assim, é mínimo quando comparado com uma mudança geral no seu estilo de vida, principalmente na sua alimentação. Inclusive, se a gente for olhar para a orientação que os estudos trazem hoje, vamos botar que mais de 50% das mulheres não podem estar fazendo reposição hormonal. Não pode estar fazendo terapia hormonal, porque metade, mais da metade das mulheres hoje, brasileiras, estão com sobrepeso. 30%, eu acho, 40% por ali, já estão num grau de obesidade. Então já tem uma doença crônica. E quem tem obesidade já vai tender a ter outros tipos, como colesterol alto, pressão alta. Então aqui já nem deve. Então, cara, se eu não posso, o que eu tenho que fazer? Vem aquela pessoa, se eu tenho maior risco de ter algum tipo de problema, como um câncer, a partir da reposição hormonal, eu não vou fazer. E aí? Eu não tenho solução? Tem. E aí entra essa parte que eu estou te falando. Obviamente, quando a gente vai buscar tratamentos naturais, a gente vai ver vários tipos de coisa. Desde a acupuntura até, sei lá, suplementos, óleos terapêuticos, enfim, tem uma série de coisas, né? E obviamente a gente vai englobando isso tudo, são coisas que a gente vai, de fato, juntar, mas o pilar principal vai ser sempre a tua alimentação. O seu exercício físico, isso também é muito importante, porque quando a gente fala principalmente de musculação, né? Vamos falar de musculação, mas poderia ser um crossfit ou qualquer atividade que vai ter uma sobrecarga, né? Você vai estar pegando um peso, você vai ter que estar fazendo força. Esse mecanismo da força, e aí quando a gente fala de musculação, isso tá mais, você consegue trabalhar mais isso, estimula você a ter o quê? Ganho de massa muscular. Ganho de massa muscular ajuda na parte do metabolismo, ajuda na parte do hormônio. Então, hoje, os pilares principais, né, para mim, são esses. Alimentação número 1, exercício número 2, e aí a gente entra com uma suplementação ao nível 3. Essas pacientes que eu te mostrei, a de 60 anos, ela só fez caminhada,
A de 69 anos, ela só fez exercício. Ela fez academia, mas era pouco. Mas ela fez muito exercício coletivo, né? Que era a hidroginástica que ela fazia. E elas conseguiram. Porque quando a gente começa a desinflamar, o resultado, ele, no corpo, né? Na parte intestinal, ele é absurdo. Assim, você vê na foto o resultado, mas descrever isso, só você, só quem vive sente. E aí você pode perguntar, Lucas, e aí? Que alimentação é essa? Bom, dentro do protocolo, eu tenho uma filosofia alimentar que ela não é baseada em dietas malucas, tá? Eu não sou a favor disso. Não é dietas restritivas, onde você tem que passar fome, onde você tem que fazer maluquice. Ela segue uma filosofia que é o seguinte, eu penso assim, para que a minha paciente ela tenha resultado, ela precisa fazer. Né? E esse fazer, eu estou falando de tempo. Para que ela consiga levar isso, vamos botar assim, para a vida dela, tem que ser o quê? Tem que ser algo simples, tem que ser algo prático e tem que ser algo, o mínimo, prazeroso. São os 3 critérios que eu considero uma alimentação capaz de mudar o teu corpo, te ajudar a emagrecer, desinflamar e fazer você manter o resultado. Uma alimentação simples é uma alimentação que você não precisa ir em 3 mercados diferentes. É uma alimentação que você não vai gastar uma fortuna com os alimentos. É uma alimentação que eu posso dizer que você já come. São os alimentos praticamente que você já tem em casa. Obviamente que isso vai depender sempre de paciente para paciente, cultura, país onde mora, mas falando, né, do povo brasileiro, é aquela famosa alimentação básica como um ovo de manhã, frutas, né, pão, tapioca, cuscuz. Depois a gente tem o almoço, que geralmente é arroz, feijão, tem legumes, tem a salada. Enfim, alimentação simples que sempre fizeram parte da nossa vida e provavelmente ainda faz algum desses parte da sua vida hoje. Então, simplicidade é isso. Praticidade é aquela alimentação que, ainda que você tenha uma rotina corrida, você olha para ela e fala assim, cara, eu dou conta de fazer isso. Ainda que você, sei lá, você não tem a rotina corrida, mas, cara, você tem muita tarefa em casa, porque você tem filho, você tem marido, enfim, ainda assim funciona. Ou, seja qual for o seu trabalho, ou seja qual for a sua demanda, você olha para aquilo e fala, isso aqui dá para fazer. Isso é uma alimentação prática. Ela precisa se encaixar na tua vida. Esse é o meu slogan. A paciente não tem que se adequar ao plano. O plano se adequa a ela. Essa é a realidade que vai te levar a conseguir o resultado como essas pacientes conseguiram. E o terceiro ponto é que ela tem que ser um mínimo prazerosa. E obviamente quando eu falo de prazer, eu não estou falando aqui que você vai, sei lá, comer chocolate, né, em todas as refeições, que você... Não é esse prazer, mas, cara, você chegar e, sei lá, se comer uma refeição que vai ter um ovo mexido, vai ter uma fruta, né, vai ter, sei lá, um iogurte, sabe? É um arroz com feijão e você pode comer uma carne grelhada, você pode comer temperada, sabe? E não aquelas maluquices que falam, não, você só pode comer salada com frango. E o frango, ele não pode levar nada de óleo, tem que ser aquele frango cozido, que parece que tomou um susto tão branco que ele é. Tipo essas dietas doidas, né? Eu lembro muito bem quando eu comecei, a crença era que só pode comer batata doce e frango. Você não pode comer banana, essas coisas doidas, né? Restritivas. E vamos combinar que isso não tem prazer nenhum nessas dietas. E obviamente, se você não tem prazer, o que acontece no longo prazo? Você desiste. É óbvio isso. Talvez você já tenha vivenciado isso. Então, de nada adianta você fazer uma hiperdieta, gastar uma fortuna com investimento em suplemento, alimentos e tal, e ficar só para o mês. Então, isso é a minha filosofia, minha visão sobre a alimentação. Só que dentro dessa alimentação, que aí a gente vai entrar agora em critérios fundamentais para você conseguir perder gordura, diminuir barriga, emagrecer com saúde, isso aqui precisa estar entranhado na tua alimentação. São 3 elementos. Combinação certa dos alimentos.
Tem muitas mulheres que ignoram isso e olham apenas para o aspecto saudável. Ah, esse alimento é saudável, esse alimento não é saudável, esse aqui pode, esse aqui não pode. Isso não funciona. Por quê, Lucas? Porque existem alimentos saudáveis que são irritativos, por exemplo. Alimentos que são irritativos, eles vão gerar um determinado impacto negativo no teu intestino, que vai, no longo prazo, inflamar o seu intestino. Quer ver um exemplo? Quando você come um alimento que te deixa estufada, quando você come um alimento que te deixa com gases, quando você acorda com a barriga linda e vai dormir com a barriga de grávida, isso aqui é um grande sinal de irritação, que no longo prazo vai se tornando uma inflamação. Ou se você já está com uma certa inflamação, isso vai piorando mais a inflamação. Então, para isso existem as combinações. A gente vai fazer as combinações certas para que você tenha o máximo de benefícios nutricional, né, daquela combinação, e consiga desinflamar, e consiga ter uma boa digestão, e consiga gerar todos os benefícios que nós precisamos gerar. Então a combinação é algo que é extremamente importante. Aqui eu te convido, inclusive, a parar de ter esse olhar sobre o que é saudável e o que não é saudável. Porque até alimentos saudáveis podem te engordar. Depois disso, a gente entra no aspecto de quantidade. Quanto que eu como? E também é muito comum hoje, quando eu paro para observar dentro dos atendimentos essas mulheres que eu atendo, elas não têm um controle. Elas comem de acordo com a fome, elas comem de acordo com o olho, elas comem de acordo com as colheres. Deixa a vida me levar. No dia, sei lá, se eu tô com fome eu como um pouco mais, se eu não tô com fome eu não como, e vai lidando com isso, né? Vai no olhômetro, vai no achismo. Isso é um grande erro. Porque quando a gente olha para o corpo, o nosso corpo ele precisa de uma quantidade de nutrientes. E quando a gente olha para o aspecto nutricional da coisa, a gente sabe que 100 gramas de arroz, 100 gramas de banana, 100 gramas de frango, seja qual for o alimento, ele vai ter uma quantidade nutricional. Ele vai ter tantas calorias, ele vai ter tanto de energia, de proteína, existe isso. E você não precisa ter esse conhecimento, né, mais profundo, você só precisa ter um olhar sobre, cara, existe uma necessidade de quantidade. Eu preciso agora estar mais atento a isso. Eu preciso nutrir o meu corpo de acordo com o que ele precisa. E quando a gente fala especificadamente de emagrecimento, a gente tem que lembrar, e você provavelmente já sabe disso, que para emagrecer, famoso déficit calórico. Então, se existe uma conta, uma matemática, que o déficit calórico é isso, né? Eu consumo menos do que eu gasto. Se existe uma matemática, se existe uma conta ali que eu faço, que vai me induzir ao emagrecimento, como que eu faço isso? Controlando. Só que quando eu falo de controle, eu falo de precisão. Eu não estou falando de controle, porque o controle você pode pegar lá 2 colheres de arroz. Você pode pegar um pedaço do tamanho da tua mão de peito de frango. Isso é controle. Só que isso não é um controle preciso. Uma coisa é você... Vou dar um exemplo de dinheiro. Uma coisa é você chegar, entrar num emprego e o teu chefe falar, você vai receber 5 mil reais, e chega no final do mês, no início do mês, né, dá os 30 dias que você vai receber, você recebe um envelope e tem 2 mil reais. Você foi pega de surpresa. Isso não é precisão. Agora, é diferente quando você fala que vai receber 5 e você recebe 5. A mesma coisa é com a alimentação. Quando você tem que comer uma quantidade, você vai lá e pesa essa quantidade. Então eu estou comendo 100 gramas de arroz pesado. Estou comendo 100 gramas de peito de frango pesado. E aí talvez você possa pensar assim, nossa, Lucas, mas isso é muito absurdo, é muito extremismo, nossa, não, eu tenho que começar a pesar. E aí eu tenho que te falar uma coisa, você precisa escolher qual trabalho você quer ter. Porque se a gente está falando de reposição hormonal, a reposição hormonal também não é fácil, porque ela também tem uma quantidade específica que você tem que tomar. E quando o médico ele faz esse tratamento, ele primeiro precisa achar a dose. Até ele achar a dose, você passa por ciclos, oscilações de hormônios que gera consequência. E você também vai ter que ficar aplicando esse hormônio. E você ainda corre um determinado risco. Ainda que seja um risco baixo, né? Se você está dentro do limiar aqui dos parâmetros de uma mulher que está no risco baixo, se você não tiver, você vai estar no risco médio. Sendo que aqui, o único trabalho que você vai ter é estar perdendo, vamos dizer assim, nem perdendo, você está investindo um pouco mais de tempo na tua alimentação. Só que isso traz um resultado
acumulativo, porque quando você aprende sobre quantidade, obviamente, quanto mais você vai lá pesando, cara, teu olho ele fica parametrizado, você já sabe exatamente o que é 100 gramas de arroz. Você olha a porção, você já sabe. Se você usa a mesma colher em casa, você já sabe, cara, essa colher aqui são 4. Então, assim, você aprende sobre quantidade no longo prazo. E quando você aprende sobre quantidade, você nunca mais esquece. Então, você pode dizer que você agora entende que você comendo essa quantidade, você emagrece. É como se fosse um ensino para a vida, sabe? E aí você tem que fazer a sua escolha, cara, o que você quer? Porque essas pacientes que eu te mostrei, elas conseguiram ter esse resultado porque elas seguiram esses pilares. Elas investiram tempo nela, elas se dedicaram. Eu não vou enganar você. Não existe o resultado que você vai ter sentado a bunda na cadeira. Mas se você seguir isso aqui, você com certeza vai ter muito mais resultado que você está tendo hoje. E por fim, o terceiro pilar, o terceiro elemento, a terceira coisa importante na alimentação é o que a gente chama de quando comer. Então eu falei para você o que comer, ou seja, a combinação dos alimentos, quanto comer, ou seja, a quantidade, e o terceiro é quando, qual momento. Né? A gente pode falar horários, apesar de você não precisar ter um horário fixo, mas quais são os horários que eu tenho que comer? Existem horários que você vai ter mais facilidade de engordar. Vai ter horários que você vai ter mais facilidade de emagrecer. Então, isso aqui eu chamo de rotina alimentar. É você ter uma sequência de alimentações. Se você é mais antigo aqui no canal, você sabe que eu defendo as 5 refeições. A gente trabalha todos os dias. Que vai te propiciar o quê? Nutrição constante, equilíbrio de hormônio, ativação do metabolismo, maior queima de gordura. E, obviamente, quando a gente está falando de 5 refeições, eu sempre repito isso, porque tem muitas mulheres quando ouvem isso, ficam em estado de choque. Quando você está trabalhando na quantidade, você não engorda. Né? Porque tem muitas mulheres que falam assim, nossa, Lucas, mas se eu como 2 vezes eu não emagreço, caramba, 5 vezes ao dia eu nunca vou emagrecer. Não é verdade. Porque a gente aqui tem as quantidades garantindo que a gente vai estar emagrecendo. Só que essa frequência de 5 refeições, ela possibilita a gente ativar o metabolismo, queima mais gordura. O nosso relógio biológico é o que faz o nosso organismo trabalhar numa sequência lógica e eficiente, funciona muito melhor. Então, o teu intestino funciona, se você tem problema no intestino preso, por exemplo, ele funciona igual um reloginho. Você para de ter aquele estufamento, aqueles gases, aquela fome igual uma capivara raivosa. Você tem mais energia, mais disposição no teu dia, teu sono fica muito melhor, você dorme igual um bebê, uma qualidade absurda, mesmo que você não durma 8 horas, você dormindo 6 horas, você já dorme com qualidade, cara, tua vida muda, seguindo esse estilo de alimentação. E é uma coisa simples. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o cardápio desinflama. É o primeiro passo que eu passo para que minhas pacientes aplicam, e é o primeiro passo que você pode dar hoje, né, um passo simples, prático. Por R$44 você tem acesso a esse cardápio, onde você vai ter exatamente esses 3 elementos. É um cardápio simples, prático e prazeroso, porque lá você vai ter receitas gostosas, que agregam no teu emagrecimento e na saúde do teu intestino, opções diversificadas para você conseguir, mesmo com uma vida corrida, ter como encaixar coisas simples, práticas e fáceis, trabalhando nesses elementos, combinação, quantidade e rotina alimentar. Se você quiser ter acesso, aqui na descrição vai estar o link, cardápio desinflama, aproveita, é uma condição especial, e você ainda tem lá de bônus lista de sucos e shakes, e o outro é receitas prazerosas que vai deixar teu emagrecimento mais saboroso. É isso, mulher, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar, espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aqui me falando o que você achou desse vídeo, se fez sentido para você, se de alguma forma te ajudou. Me fala se você faz reposição de hormônio, ou se você já pensou nisso, ou se não, você nunca tomou hormônio, mas gostaria, enfim. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com um amigo que tem mais de 40 anos, está na menopausa, também não está conseguindo emagrecer, e se inscreva no canal caso você não seja inscrita, porque toda semana eu posto conteúdo aqui sobre emagrecimento e saúde intestinal para mulheres acima dos 40 anos, tá bom? É isso, obrigado pela sua participação, nos vemos no próximo vídeo.